Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao episódio número 56 de Emoções em Podcast, um programa que foi criado com o intuito de ajudar a aumentar os níveis de saúde mental e de bem-estar. E hoje o tema é como melhorar o desempenho. Conheça a fórmula, porque sim, existe uma fórmula para nós conseguirmos melhorar o nosso desempenho. O que é isto do nosso desempenho? O nosso desempenho é a forma como nós atuamos em várias áreas da nossa vida. Também é chamada por alguns autores como a performance. E hoje não tenho nenhum convidado, sou mesmo eu a dinamizar as emoções em podcast. Para quem não me conhece, eu sou autora deste livro na área de gestão de emoções. A minha área é a área das emoções, da inteligência emocional, das competências emocionais. Já estudo esta área há um tempo, desde 2003. Sou professora, formadora, também sou mentora, coach, palestrante. Trabalho em contexto universitário, em organizações, em contexto também educativo, e também com particulares. Também tenho os meus projetos pessoais que acompanham as pessoas que desejam saber mais sobre esta área das emoções e da gestão de emoções. E, entretanto, hoje decidi falar convosco sobre esta temática de como melhorar o desempenho, exatamente para vos falar de uma fórmula. E eu, no meu livro, tenho 45 exercícios e um dos exercícios é exatamente esse. É melhorar o desempenho, melhorar a performance, e eu quero vos mostrar uma fórmula. Então, a fórmula é esta: P igual a P menos I. E é exatamente isto que eu vou explicar, o que é que será cada uma destas letras que aqui vocês estão a ver todos, não é? Então já vi aqui que entrou a Filipe, a Mónica, a Maria, o António Correia. Então, vou explicar o que é esta fórmula. Esta fórmula não é criada por mim, aliás, ela ainda não está completa, mas a fórmula original da performance, de aumentarmos a nossa performance, é mesmo esta. Ela foi criada por um autor que se chama Tim Gallwey, e ele criou esta fórmula exatamente para a metodologia ser difundida em várias áreas. Inicialmente começou por difundir nas áreas do desporto, depois da música, depois da profissão, depois da área pessoal, e nesta área pessoal, tanto na área social com os nossos amigos, como também na área dos relacionamentos, em família. Então, inicialmente ela começou por ser criada para ser utilizada na área do desporto, mas depois foi difundindo para outras áreas. Acima de tudo, o objetivo com esta fórmula é alcançarmos a excelência, é sermos o melhor que nós conseguimos ser todos os dias, é melhorarmos 1% a cada dia. Não é fazermos uma comparação com ninguém, é fazermos a comparação sempre connosco próprios. Então, a ideia é eu ser sempre melhor do que fui no dia anterior, fazer sempre um bocadinho mais em termos do meu desempenho, da minha forma de estar, da minha forma de ser, para ser sempre melhor um bocadinho daquilo que fui ontem. Não é comparar-me com ninguém. Então, começando aqui com a primeira letra, que é a letra P, que vocês veem aqui. E esta performance é vista como a performance é vista como o desempenho, como o rendimento, como a realização, e agora aqui pode ser relativamente a qualquer uma das áreas. Pode ser relativamente à área pessoal, pode ser relativamente à área social, pode ser em relação à vossa área profissional. Vocês depois vão aplicar a fórmula onde vocês acharem que é onde faz mais sentido. Então, este P, que é da performance, é igual ao outro P. E este P que está aqui é um P que é o P que significa potencial. Então, a performance é igual ao potencial. Eu até vou colocar aqui já, porque vou começar a falar do potencial. Utilizar aqui estes recursos todos. Então, e porquê que a primeira letra da fórmula é igual a potencial? Potencial é tudo o que nós temos como forças, tudo o que nós temos como qualidades, como competências, como habilidades, ou seja, tudo aquilo que nós já temos desenvolvido e obviamente que ainda vamos desenvolver mais. E qual é que é a intenção aqui de falarmos do potencial? E existem algumas pessoas que ainda nem descobriram todo o seu potencial, certo? Então este potencial
mesmo quando as pessoas ainda não se conhecem, daí ser tão importante o autoconhecimento, quando as pessoas não se conhecem mesmo bem, existem muitos testes, muitos questionários em que as pessoas podem fazer para encontrarem as suas forças, podem também perguntar às pessoas com quem mais se relacionam, é um exercício que eu costumo fazer, às vezes até em termos do meu ginásio de emoções, em termos também dos meus cursos, que é trabalhar a janela de Joari, e existe uma zona da janela de Joari que é uma zona aberta, em que eu tenho as minhas características, quer positivas, quer negativas, mas as outras pessoas também conhecem essas minhas características, então chama-se zona aberta, porque quer eu sei quais é que são essas minhas qualidades, essas minhas competências, essas minhas habilidades, como os outros também sabem, mas existe uma outra janela, não vou falar aqui de todas as janelas de Joari, mas de todas as zonas da janela de Joari, mas vou falar pelo menos de duas. Uma é a zona aberta, que são todas as características que eu tenho no meu potencial e que os outros também conhecem que eu tenho. Ou seja, são tão visíveis que toda a gente vê que eu tenho essas qualidades, essas competências, esse potencial. Depois existe uma outra zona, que é uma zona cega. Porquê que é uma zona cega? Existem características que os outros veem em mim que eu não consigo ver. As outras pessoas veem coisas em mim que eu não consigo ver. E então, a única forma de eu, às vezes, conhecer ainda mais sobre mim, para além de fazer testes, questionários, há muitas coisas que nos ajudam a conhecermos mais sobre nós próprios, é também perguntar às pessoas com quem eu me relaciono, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, características que essas pessoas me queiram dar, me queiram atribuir, para eu saber o que é que essas pessoas pensam de mim. Quanto menos, aliás, a zona cega, quanto menor for, melhor. Então eu tenho que saber o que é que as outras pessoas pensam sobre mim. Por isso, a única forma de eu saber é perguntar, peito aberto. Olha lá, fala lá um bocadinho sobre mim. Obviamente podem ouvir coisas boas, menos boas, o que seja, mas é uma forma de nós também nos conhecermos melhor, é perguntarmos. Depois existem aquelas características que nós temos desde infância, não é? Há aquele tipo de características que já nascem connosco. Então, é tudo aquilo que nós temos de uma forma inata. São competências que nós já somos bons a fazer. Já sou boa na empatia, já sou boa na comunicação, já sou boa na criatividade. Há determinadas características que já nasceram comigo. E então a única coisa que tenho que fazer é desenvolvê-las mais e mais e mais. E depois existem outras características, outras competências que eu ainda não tenho e que depois eu posso desenvolver, e ainda bem que eu posso desenvolver. Então, há algumas que já estão comigo e quanto mais eu trabalhar nelas, melhor vou ser. Há outras que eu ainda não tenho, mas que consigo trabalhar. Então, tudo isto é potencial. Deixa-me aqui ver, não há aqui ainda nenhuma mensagem. Pronto, eu hoje, como não tenho aqui nenhum convidado, vou conseguindo olhar aqui para as mensagens que vocês colocam. Então, temos aqui, já falámos da performance, que é o nosso desempenho, que é igual ao potencial, que são todas estas características que nos dizem respeito e que nós somos mesmo bons, não é? Competências, qualidades, capacidades, forças que nós temos. Depois temos aqui menos I. O que é que será este I? Este I são as interferências. Este I são as interferências. E porquê que se chamam interferências? São todas as coisas que me podem afetar o meu potencial. Então, são todos os bloqueios, todas as limitações, todas as obstruções que eu posso ter ao meu potencial, porque por vezes o potencial está todo dentro de mim, mas por haverem interferências, obstáculos, limitações, bloqueios, eu não consigo aproveitar o máximo do meu potencial, nem muito menos o máximo da minha performance em qualquer área. E o que é que eu posso dizer aqui em relação às interferências? Estas interferências, já está aí a rolar, interferências, tanto podem ser colocadas, tanto podem vir do exterior, vêm fora de mim, eu não tenho controle sobre elas, como podem vir de mim própria. Estas interferências também podem ser internas.
Em relação às interferências externas, eu não tenho controle sobre elas. Eu não tenho forma de agir sobre isso. Não vale a pena gastarmos muita energia quando nós não temos controle. É externo a mim. Eu não mudo o comportamento dos outros, não mudo o pensamento dos outros, não mudo as ações dos outros, não consigo evitar as guerras, os eventos mundiais que acontecem, não consigo alterar os valores de uma organização se por acaso esses valores são diferentes dos meus valores e por isso ando sempre em conflito. Então há muita coisa que eu não consigo alterar porque é externa a mim, são interferências externas. Mas existem outras interferências que são as internas. E nas internas eu já tenho controle. É sobre as internas que eu tenho que me focar, é sobre mim que eu tenho que me preocupar, porque em relação às minhas interferências internas eu posso aprender mais, eu posso desenvolver mais, posso sempre aprender mais sobre algum assunto que não domino tanto. Então, nestas interferências internas é que eu tenho que me focar mais e mais. Então, há alguns exemplos de interferências internas. Por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade em tomar decisões. Quando a pessoa tem dificuldade em tomar decisões, pode ficar travado em alguma área da sua vida e bastante infeliz ou bastante insatisfeito. E isso aí vai travar o seu potencial. Um discurso negativo connosco próprios, não é? Aquela pessoa que está constantemente com pensamentos negativos em relação a tudo e mais alguma coisa, quer em contexto pessoal, familiar, de trabalho, insegurança que a pessoa não é capaz. Obviamente que quando a pessoa sente que não é capaz, quanto mais diz ela própria que não é capaz, ela não vai ser mesmo capaz, porque o cérebro tem sempre a tendência de confirmar aquilo que ela está a dizer ou aquilo que ela pensa. Então tem que haver um esforço em desenvolver essa capacidade, em melhorar a autoconfiança. Medo, por exemplo, de falar em público, que é um medo que muita gente tem. Tudo isto pode ser desenvolvido. Medo de falar línguas estrangeiras. Muita gente que tem muito medo de errar, a cada vez que vai falar uma língua estrangeira, como tem muito medo de se enganar, prefere não dizer absolutamente nada, porque pode se enganar e depois o medo que é que o outro vai dizer se a pessoa se enganou. Medo de fracassar. Então, quando a pessoa tem o medo de fracassar, vai ter muito mais dificuldade em arriscar, em avançar. Medo de dizer o que a pessoa pensa. O medo daquilo que os outros vão dizer ou daquilo que os outros vão pensar, como se a gente soubesse o que é que os outros vão pensar. Nós não sabemos. Ter dificuldade, por exemplo, em dizer não, não é? Aquela pessoa que tem sempre muito mais preocupação com o outro do que consigo próprio, basicamente, não é? Não fazer o que tem que ser feito. Há determinadas coisas que a gente sabe que tem que ser feito, mas vai adiante, procrastinando. Aqui a minha intenção é fazer aqui uma lista, uma pequena lista de algumas interferências internas que a pessoa poderá ter para identificar, porque primeiro de tudo nós temos que identificar, temos que perceber o que é que está a prejudicar-me, o que é que me está a limitar, o que é que me está a bloquear, porque só depois de eu perceber o que é que me está a limitar, o que é que me está a bloquear, é que eu vou poder desenvolver, vou começar a fazer um trabalho de desenvolver essas competências, porque essas competências não estão a ser mais desenvolvidas por causa dessa limitação, por causa desse bloqueio. E tudo isto são interferências internas, ou seja, eu posso desenvolver, eu posso trabalhar, antecipar o pior. Aquela pessoa que antecipa o pior, está sempre a sofrer por antecipação. São tudo interferências internas. E faz com que a pessoa não tenha tanta qualidade de vida, porque depois vem a ansiedade agregada a isso tudo, não é? A falta de confiança que é capaz, desistir rápido a cada vez que aparecem os obstáculos, não é? A pessoa tem um determinado projeto, aparecem os primeiros obstáculos e desiste logo, pensa logo, isto não é para mim, mais valia não me ter metido nisto e desiste logo. Os obstáculos vão sempre fazer parte do nosso caminho e a cada vez que eles aparecem têm que ser superados, não é? Têm que ser superados e quando nós não conseguimos superar os obstáculos temos que ir à procura de mais ferramentas, de mais conhecimento para os conseguir superar, temos que ir pedir ajuda.
Sofrer por antecipação, constantemente a preocupação, procrastinar. O procrastinar está muito associado também à ansiedade, a pessoa anda ansiosa porque não faz aquilo, mas depois, por outro lado, arranja sempre desculpas para não fazer, então está constantemente a deixar para depois. Isto é uma interferência interna. Falta de foco. Aquela pessoa que está constantemente a distrair-se com tudo e mais alguma coisa e não faz o que tem que ser feito, né? Isto é um grande bloqueador, a falta de foco. Bloquear por estar sempre a pensar no passado. Como a pessoa já teve uma determinada experiência no seu passado que não correu bem, o que é que ela pensa? Como correu mal no passado, mais vale não voltar a fazer. Mas nunca se sabe se a pessoa, quando vai voltar a fazer, se as coisas vão correr de outra forma, se vão correr melhor, porque a pessoa está constantemente a preparar-se, a desenvolver-se. E inicialmente a pessoa pode correr mal, uma primeira experiência, e depois prepara-se melhor e faz de outra forma, e até pode ficar frustrado por não ter corrido como a pessoa pensava que poderia correr, mas fazer de outra forma, ir pedir ajuda, ir aprender mais sobre aquele assunto e vai fazer de outra maneira e depois vai correr melhor. E à medida que nós vamos fazendo cada vez mais, obrigada, Cândida. Hoje estou aqui mais atento aos comentários, gosto muito de ouvi-la. Ok, já tem o meu livro, boa, boa. Então, a cada vez que nós estamos a fazer uma coisa de forma diferente, já temos mais possibilidades de que a coisa corra bem. Por isso não vale a pena pensar, não vou voltar a fazer porque correu mal a primeira. E se calhar vai correr mal a primeira, vai correr mal a segunda, vai correr mal a terceira. E só vai começar a correr melhor a partir da quarta e tem que haver persistência. Quando nós queremos realmente uma coisa, temos que persistir. O caminho é este e tem que haver consistência. Corre mal uma vez, corre mal a segunda e continuamos a fazer até que comece a correr bem. Se é uma coisa que a gente quer mesmo. Em termos do nosso desempenho, não vamos desistir à primeira. E há esta interferência interna que é, a pessoa desiste logo. A pessoa frustra imediatamente e desiste e não vai voltar a fazer porque correu mal. E correr mal, mais vale correr mal do que nunca fazer. Não é? Mais vale a pessoa arriscar e correr mal do que nunca se chegar a experimentar. Bloquear por estar sempre a pensar no passado, exatamente, já tinha dito esta. Preocupação por estar sempre a pensar no futuro. Há aquelas pessoas que estão constantemente a pensar no passado e há aquelas que estão constantemente a sentir muita ansiedade porque estão constantemente preocupadas com aquilo que ainda não aconteceu. E a vida acontece no presente. A vida acontece no presente. O passado é bom, traz-nos experiências, traz-nos memórias, faz com que a gente entenda o que é que podemos repetir porque correu bem, o que é que temos que alterar porque correu mal, por isso aprendemos sempre alguma coisa com as nossas experiências do passado, mas o passado não nos define, não é? E há muitas pessoas que têm um passado trágico em termos de experiências familiares e de tudo, e que sabem bem que não é aquela vida que querem e conseguem dar a volta, sabem exatamente o que não querem e também sabem para onde querem ir. Então, nós temos sempre a possibilidade no nosso presente de construir o nosso futuro. Por isso, a vida acontece no presente. Se há coisas que aconteceram mal no passado, o que é que eu tenho a aprender com o passado? O que é que eu vou fazer no presente para eu ter um futuro melhor? Depois, aquela pessoa que está constantemente em discurso de vitimização, constantemente com o papel de vítima, de coitadinho, de coitadinha. Isto é uma interferência interna que tem que ser trabalhada. A pessoa que está constantemente no discurso do coitadinho não se responsabiliza, mais vale sempre dizer que coitadinho de mim, não se responsabiliza por fazer de uma forma melhor. Tal e qual como aquela pessoa que está constantemente, há aquela pessoa que está constantemente no papel de vítima e há aquela que está constantemente a reclamar, a dizer que a culpa é sempre dos outros, que nunca se responsabiliza em nada. E isto são interferências internas. O discurso constante de reclamação, de dizer que a culpa é sempre do exterior e que a pessoa não tem responsabilidade nenhuma, também não é correto, não é? Então, nem uma coisa nem outra, temos que ficar aí no meio termo. Fugir dos desafios, não é? Aquela pessoa que, como não sabe, não tem a certeza que as coisas vão correr mesmo todas bem, prefere nem se meter, prefere nem arriscar, com muito medo que as coisas corram mal. Então, foge
a 7 pés dos desafios e só faz aquilo que está na sua zona de conforto. E nós, na nossa zona de conforto, não vamos evoluir de maneira nenhuma, não é? E então, o que é que há aqui a dizer? Quantas mais forem as interferências que nós temos, pior vai ser a nossa performance, o nosso desempenho e também não vamos conseguir estar em todo o nosso potencial, não é? Quanto menos interferências eu tiver, melhor vai ser para eu aumentar quer o meu potencial, quer a minha performance. Daí ser tão importante para cada um de vocês que estão a ouvir identificarem exatamente quais é que são as maiores forças, qual é que é o potencial, qual é que são as qualidades, quais é que são as competências, tudo aquilo que a pessoa tem do melhor que pode haver. E depois, quais é que são as interferências externas e internas, sabendo que nas externas nós não temos controle, por isso não vale muito a pena alocarmos a nossa energia nas externas porque há uma coisa que está fora do nosso controle, mas nas internas nós temos. Então temos que identificar com muita clareza quais é que são as nossas interferências internas para depois as conseguir desenvolver. E aqui sim eu já vou colocar uma outra letra na fórmula, que são os recursos. Então já temos a performance igual a potencial menos interferências, e estas interferências podem ser externas, que eu não tenho controle, não vale muito a pena apostar nelas, e as internas. Também existem as internas, e sobre as interferências internas, essas sim eu tenho controle, essas sim eu vou conseguir alterar e desenvolver se eu assim o entender. Depois, o que é que nós, por isso é que eu estava a dizer, é importante toda a gente saber quais é que são as suas maiores forças, as suas maiores qualidades, identificar quais é que são as interferências internas e interferências externas, mas vale a pena apostar mais nas interferências internas, que essas sim eu posso aprender e desenvolver mais e mais e mais, e depois apostar nos recursos. Então, depois de eu identificar quais é que são as interferências internas e externas e saber bem quais é que são as internas, eu vou à procura de mais recursos para mim. Pedir ajuda é um sinal de força, não é um sinal de fraqueza. Quem vai pedir ajuda tem a noção que não tem dentro de si todas as ferramentas que são necessárias para atingir aquele determinado objetivo. E quando nós não temos e não estamos a ter a vida que nós gostaríamos de ter, exatamente porque temos essas interferências, temos que ir à procura de mais ferramentas. Imagina, a minha caixa de ferramentas é assim pequenininha, e entretanto aparecem outros desafios em termos profissionais, começam a ouvir as minhas interferências internas e externas, as externas eu não tenho controle, as internas eu tenho, então eu vou começando a entender o que é que me está a limitar e vou começar a aprender mais recursos para aumentar a minha caixa de ferramentas, para a minha caixa de ferramentas, em termos dos meus recursos, cada vez ficar maior. Quanto mais recursos eu tiver, estas minhas interferências começam a ser trabalhadas para aumentar o meu potencial e a minha performance. Então vale a pena entender como é que eu posso, depois de identificar as minhas interferências, eu vou identificar que recursos é que eu tenho que aprender de novo. Tenho que ler um livro sobre uma determinada área que eu não estou tão à vontade, tenho que ir fazer um determinado curso, tenho que ir fazer uma terapia, tenho que ir à procura de uma ajuda médica especializada, tenho que ir falar com amigos que já passaram por situações parecidas e que se calhar até me podem dar uma palavrinha, ou então só mesmo desabafar. Também poderei ir para o ginásio de emoções. Ginásio de emoções é um projeto que eu tenho, não é terapia, é um ginásio de emoções, é um grupo que eu chamo um grupo de apoio e desafio, em que se trabalham exatamente todas estas interferências. Eu dei aqui alguns exemplos, esta lista
de exemplos de que tipo de interferências internas a pessoa pode ter, e no ginásio de emoções aprendem a trabalhar estas interferências internas para depois irem com mais velocidade para a ação, para melhorarem os seus resultados na área que entenderem, na área pessoal, na área social, na área profissional. Cada um dos meus ginastas de emoções escolhe a área que quer desenvolver mais e mais para realmente começar a ver os resultados a acontecer. E quando o grupo, né, porque isto é um pequeno grupo de apoio desafio, no máximo são 8 pessoas, e todas as semanas estamos juntos, via Zoom, a cada vez que a pessoa identifica todas as interferências e a pessoa aprende, porque, aliás, primeiro de tudo entende o que é essa interferência, imaginando que é a procrastinação. Vamos entender porque é a procrastinação, de onde é que vem a procrastinação, formas de lidar com a procrastinação, a mesma coisa com a ansiedade, a mesma coisa com a falta de foco. Então identificamos claramente quais é que são as interferências que estão realmente a limitar, a bloquear a vida da pessoa em determinada área, desbloqueamos essas interferências, ou seja, o que eu faço no ginásio de emoções é dar mais recursos. No ginásio de emoções aprende-se mais recursos para aprender a lidar com as interferências, para aumentar o potencial e desenvolver também a performance em qualquer área da vida que a pessoa esteja. E então temos aqui já no final a fórmula completa. Performance, ou seja, nós conseguimos aumentar a nossa performance com estes 3 fatores. Primeiro de tudo, entender qual é que é o nosso potencial, o nosso grande potencial, as nossas forças, as nossas qualidades, as nossas competências, as nossas habilidades, menos as interferências. Temos que identificar quais é que são as interferências externas e internas. É importante a gente identificar, mesmo não tendo muito controle sobre as interferências, é importante identificarmos as interferências externas e internas. Já sabemos que nas externas não dá para fazer muita coisa, porque está fora do nosso controle. As internas, sim. Essas sim dão para nós conseguirmos aprender mais sobre elas, para conseguirmos ter mais recursos e desenvolver mais e mais e mais. O terceiro ponto é os recursos. Só depois de eu entender com muita clareza quais é que são as minhas grandes interferências, é que eu consigo perceber como é que eu vou melhorar aquilo que me está a limitar. Então, que tipo de recursos é que eu tenho que apostar mais? Eu tenho muito hábito de passar sempre um TPC, um plano de ação para a pessoa pensar. Então, a ideia aqui é pensar qual é a área em que quer melhorar o seu desempenho, a sua performance. É na área pessoal, com os seus amigos, é na área familiar, com o cônjuge, com os filhos, é na área profissional, qual é a área que deseja melhorar o desempenho? Depois de identificar a área, entender quais é que são as interferências. E depois de entender quais é que são as interferências que está a ter para não estar a ter o resultado que entende, não é? Que é o melhor, que é o desejável, então sim, vamos entender quais é que são os recursos primários a desenvolver. O que é que eu tenho que fazer para diminuir as interferências, aumentar o potencial e assim também melhorar a performance. Ok? Deixa-me aqui ver se há aqui alguma dúvida. Acho que não está aqui nenhuma dúvida. Então, basicamente é isto. Tenho que entender o meu potencial, diminuir as minhas interferências quando vou à procura de mais recursos. Quando eu tenho mais recursos, diminuo as interferências, aumento o potencial e aumento a performance. Como eu vos disse, o título deste episódio de Emoções em Podcast era Como Melhorar o Desempenho, conheça a fórmula. Esta é a grande fórmula. Agora, a partir desta fórmula, tem que ser identificado potencial, interferências e saber por onde é que eu vou começar, ok? E então, em tudo, falando aqui em recursos, aproveito para dizer, vou iniciar a próxima turma de ginásio de emoções no dia 9 de setembro. A turma vai ser a turma 7 já. Como eu disse, é no máximo 8 pessoas. Eu gosto de trabalhar com grupos pequeninos, exatamente para ter mais eficácia a trabalhar com o pequeno grupo. As aulas vão ser à segunda-feira, das 18 às 19h30 e é sempre via Zoom. Depois, quem quiser saber mais informações, eu vou deixar o link. Já sabem que Emoções em Podcast
é um programa que depois fica gravado quer no YouTube, quer no Spotify. Depois eu deixo lá o link para quem quiser saber mais informações. Também podem mandar mensagem por qualquer rede social, também podem enviar mensagem por e-mail, pelo direct do Instagram, como quiserem. Alguma dúvida que tenham, como a turma começa em setembro, alguém que queira entrar, alguém que se queira inscrever e que tenha alguma dúvida, é só dizer. Ok? Estamos a chegar aqui ao final da nossa meia hora, por isso agradeço aqui o vosso tempo, espero que tenham gostado deste episódio e despeço-me até à próxima segunda-feira para mais um episódio de Emoções em Podcast.